Olá, seja bem-vindo ao canal do Professor Araújo, hoje com mais uma aula de Física. Vamos para a nossa aula de número 2 sobre movimento retilíneo uniforme. E a primeira questão ela nos diz o seguinte: o deslocamento de uma partícula em função do tempo está representado na tabela a seguir. A partir da análise dessa, responda os itens a seguir. Beleza? Então nós temos uma tabela. Essa tabela mostra o deslocamento de uma partícula em função do tempo. Então nós temos aqui uma linha que representa a posição da partícula em metros a cada instante que se passa de 0 até 10 segundos. E o problema então pede para que a gente responda os itens a seguir de acordo com a análise desses dados da tabela. Muito bem. A alternativa A ela nos diz o seguinte, ó. Calcule a velocidade desse corpo e escreva a função horária. O problema aqui está nos solicitando duas coisas, velocidade e função horária. Então, vamos ter que responder as duas. E claro, né, para determinar a função horária, primeiro você tem que procurar encontrar a velocidade. Por isso que o problema lhe solicita logo a velocidade. Caso ele pedisse só a função horária, de qualquer maneira você teria que encontrar a velocidade, porque nós não temos a velocidade aqui. O que nós temos nessa tabela são dados apenas da posição, distância percorrida e tempo, beleza? Então, muito tranquilo, vamos ao que interessa. Calcule a velocidade. Como é que eu calculo a velocidade? Nós temos o primeiro vídeo de aula sobre o cálculo de velocidade média, e lá você pode ver, vou deixar disponível aí na descrição, que a velocidade média ela é calculada subtraindo o espaço final menos o espaço inicial, dividindo esse resultado pelo tempo final menos o tempo inicial. Beleza? Vamos continuar aqui na frente, ó. Qual é o espaço final? Olha só, o móvel começa em 40 metros e ele termina em 20 metros. Então fique bem claro aqui que esse é o espaço inicial e esse é o espaço final. Nada de colocar espaço, o espaço final sempre é o maior. Não, certo? Vai depender da direção, do sentido, do deslocamento. Então aqui esse móvel começou no marco 40 metros e ele foi até o 20. Ele está numa trajetória contrária. Digamos aqui que temos uma pista e o móvel ele partiu. Aqui nós temos o marco quilométrico 40 e aqui nós temos o marco quilométrico, ou melhor, aqui nós temos o marco quilométrico 20 e aqui nós temos o marco quilométrico 40. E essa partícula, ela não sai aqui do 20 para o 40. Pelo contrário, ela sai do 40 e vai até o 20, tá bom? Esse é o sentido da trajetória. Então isso não vai alterar em muito os resultados, tá bom? Só algumas mudanças de sinais para demonstrar o sentido do deslocamento. Então vamos lá, o espaço final é 20, menos o espaço inicial, que é 40, então já foi marcado aqui. Tudo isso dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. O tempo final é 10, né, gente? 10 menos o tempo inicial é 0. Continuando, nós temos que 20 menos 40, sinais diferentes, nós subtraímos e colocamos o sinal do maior módulo. 40 tira 20 é 20. Desses dois números, o que tem o maior módulo é o 40. Qual é o sinal dele? Negativo. Então, vai permanecer aqui negativo. Dividido por 10 menos 0. Quanto que é 10 menos 0? 10 menos 0 é 10. Agora, só me resta dividir. Repito, menos, não posso esquecer. E o 20 dividido para 10 dá o quê? 2. 2 metros por segundo. Como a tabela está em metros por segundo, a velocidade vai ser dada em metros por segundo. Velocidade negativa, professor, quer dizer que essa velocidade está abaixo de 0? Gente, na verdade, essa velocidade negativa só serve para mostrar isso aqui para a gente, ó. Sem que a gente veja esse desenho, sem que tivesse uma tabela, se aparece uma velocidade negativa, aí você já deduz o seguinte, ó. Esse deslocamento, ele estava no sentido, numa orientação contrária à trajetória. Porque a orientação normal é de 20 para 40, né? Se a velocidade é negativa, e ele não, com certeza não estava abaixo de 0 na velocidade, então esse negativo só serve para nos mostrar que o móvel tem uma trajetória contrária, ou melhor, ele tem uma orientação contrária à trajetória, beleza? Ele não vai de 20 para 40, e sim de 40 para 20. Só indica isso, gente, a velocidade negativa. Então, já foi respondido a velocidade. O que o problema quer mais? O problema pede a função horária do movimento. Gente, a função horária do movimento
é dada pela fórmula de Solveig, S igual a Solveig, que é explicado na primeira aula do movimento retilíneo uniforme. Caso não tenha entendido ainda, não conheça esse assunto, assista primeiro a aula de número 1. Esta fórmula, ó, S é igual a Solvt, certo? Solvt. S é o espaço final, igual ao SO, que é o espaço inicial, mais V de velocidade vezes o T de tempo. O que a gente vai substituir aqui? Nós vamos substituir apenas o espaço inicial e a velocidade. O S e o T na função horária sempre vai permanecer, sempre vão permanecer, tá bom? O que eu vou ter que encontrar é apenas o SO e o V, substituir o SO e o V pelos valores encontrados, e aí acabou-se, acabei de encontrar a função horária. Então, olha só, o S eu já sei que vou repetir. O que é o SO? É o espaço inicial. O espaço inicial, que pode ser dado também por SI, está aqui ele, né? Aqui está ele. 40, nós já tínhamos determinado anteriormente para o cálculo da velocidade média. Mas a velocidade, olha só, nós precisamos da velocidade agora. A velocidade é menos 2. Se ela é negativa, né? Poderia ter colocado logo menos aqui, porque mais por menos dá menos. Mas como eu não coloquei, vamos lá. Coloca o menos 2 dentro de parênteses, vezes o tempo. O tempo eu não vou colocar nada, vou só repetir. O S, porque é uma função horária, o S é igual a 40, mais por menos é menos, repito 2 e repito T. Então, temos aí, gente, ó, que a função horária é S igual a 40 menos 2T. Essa é a função horária do movimento, tá bom? Se aplica S igual a Solveig. Função horária do movimento quando estamos falando de movimento retilíneo uniforme. Aí nós usamos essa, tá bom? Quando estamos falando de um movimento acelerado, aí nós usamos uma outra fórmula parecida com essa, só que um pouquinho maior que ela. Vocês podem acompanhar lá nos vídeos de movimento uniformemente variado. Qual é a posição, letra B, qual é a posição ocupada pelo corpo no instante t igual a 15 segundos? No instante igual a 15 segundos, qual é a posição? Olha só, o problema quer saber qual é a posição do móvel, qual é o espaço percorrido, o espaço final do móvel, o S. Ele quer saber o S, qual é a posição no instante 15 segundos. Ou seja, você vai ter que pegar esta fórmula da função horária do movimento, vai substituir o T por 15 para encontrar a posição ocupada pelo móvel nesse instante. Então, ó, você vai usar ela agora aqui. S é igual a 40 menos 2 vezes T. Aqui tem um T, um vezes oculto, né, gente? Então, S é igual a 40 menos 2 vezes o tempo, que é 15. Continuando aqui, temos S é igual a 40, repetimos o menos, 2 vezes 15 é 30. Então, S é igual a 40 menos 30, que dá o quê? 10 metros, ok? S igual a 10 metros. Portanto, nós temos que, após 15 segundos, olha só, após 10 segundos aqui na tabela, a gente vê que a posição final do móvel é 10. Se continuar aqui com esse tempo, né, gente, 11, 12, 13, 14, 15, essa posição vai diminuir, como está diminuindo. Então, o problema é saber, quando tiver em 15 segundos, qual vai ser a posição. Bom, aí é só usar a função horária. Para calcular qualquer posição, é só usar a função horária. Troca o T por 15, que foi o tempo dado, e nós chegamos a 10 metros. Então, a posição do móvel, a posição final, após 15 segundos, é de 10 metros, ok? Sem dúvida nenhuma. E vamos para a segunda questão. Na segunda questão, nós temos o seguinte, ó. É dada a função horária. Já foi dada a função horária. Na primeira, você teve que calcular a função horária. Na segunda, é dada a função horária. Observe que na função horária, como eu havia dito na primeira, sempre vai aparecer aí o S e o T, tá bom? Que descreve o movimento de um ponto material em um determinado referencial. Foi dada a função horária, então a parte dela determine. Alternativa A, o que é que está pedindo? O espaço inicial e a velocidade escalar. Para calcular o espaço inicial, e a velocidade escalar, você precisa apenas olhar para a função horária. Então, vou colocar aqui, ó. A função horária é S igual a 20 menos 4T. Se você observar bem a fórmula, gente, ó, você vai ver que esse 20 é o quê? É o espaço inicial. E esse menos 4 aqui, ó, é a velocidade, né? É a velocidade. Colocando dentro da fórmula, ó, essa velocidade foi substituída por menos 4 e o espaço inicial foi substituído por 20. Então, o espaço inicial, você pode botar SI ou SO, é 20 metros. Espaço é dado em metros aqui, né, no caso. Então, velocidade. A velocidade nós temos aqui que é menos 4. A velocidade, portanto, é menos 4 metros por segundo. Respondida a alternativa A sem nenhum cálculo, só observando a função horária.
Agora, calcule o espaço do móvel, calcule o S. Calcule o espaço do móvel utilizando esta função horária, S igual à mesma função horária, tá, gente? Menos 4t. Então, utilizando a função horária, determine o espaço do móvel quando t for igual a 2 segundos. Então, você só vai substituir o t por 2 para encontrar o S. Então, S é igual a 20 menos 4 vezes o t. Quem é o t? 2 segundos. Vou continuar aqui. Então, o S vai ser igual a 20 menos 4 vezes 2 dá 8. O S vai ser igual a 12 metros. Estamos falando de espaço percorrido, distância, e aqui no caso é em metros, tá bom? Então, 12 metros, o espaço percorrido pelo móvel em 2 segundos, considerando esta função horária, tá bom? Letra C. Na letra C, calcule o instante quando o móvel está na posição cujo espaço é igual a 8. Olha só, aqui na B, ele lhe deu o tempo, lhe forneceu o instante e lhe pediu o espaço. Aqui na C é o contrário. Ele pede o instante, ele pede o tempo. Se está pedindo o instante, está solicitando o tempo. Quando o móvel está na posição de 8 metros. Então, ele deu a posição. Ou seja, o S da função horária, eu já sei quanto que é. O S da função horária é igual a 8 metros. Então, vou repetir aqui, ó. S é igual a 20 menos 4 vezes T. O S, eu já sei quanto que é 8, igual a 20 menos 4 vezes T é 4T. Eu não vou substituir o T por nada. O T é o que eu vou determinar. Então, agora, vamos colocar o T para antes da igualdade, a letra antes da igualdade e os números depois da igualdade. Observe que aqui nós temos o menos 4T, é o que temos de letra, né? Menos 4T, passa para antes da igualdade com o sinal positivo, passa 4T positivo. Então, antes da igualdade vai ficar só o 4T. E os números ficam depois da igualdade. E o 20, como já está depois, ele não troca de sinal. E o 8 positivo, que está antes, ele vai passar para depois da igualdade com o sinal trocado. Ele é positivo, passa negativo. Vamos continuar aqui do lado. Vamos ter que 4t é igual a 20 menos 8. Quanto que é 20 menos 8? 20 menos 8 é 12. O 4 que está multiplicando vai passar dividindo. Essa é a equação do primeiro grau. Nós temos uma aulinha só sobre a equação do primeiro grau para iniciantes. Então, t é igual a 12 dividido para 4. Está multiplicando, passou dividindo. O t, continuando aqui, o t, então, é igual a 3 segundos. E era isso que o problema estava querendo, um instante quando o móvel estivesse na posição de 8 metros, o que acabamos de determinar. Espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Na próxima aula, a aula número 3, nós vamos ter movimento retilíneo uniforme em gráficos, tá bom? Não perca essa linha. Até o próximo vídeo.